Imagina um lugar destinado à cura, um refúgio para os doentes e desesperados, que com o tempo foi transformado em uma casa de horrores e sofrimento. Essa é a trágica realidade dos sanatórios abandonados, lugares que deveriam ser de esperança. No início do século XX, a tuberculose devastou o mundo, levando milhões à morte. Sem cura à vista, essas instituições eram vistas como o último recurso para muitos. Pacientes, muitas vezes isolados de seus entes queridos, buscavam consolo dentro de suas paredes frias e solitárias. Mal sabiam eles que um destino sombrio aguardava muitos, com pouca esperança de recuperação. Esses não eram lugares de paz e recuperação. Eram superlotados e com falta de pessoal, onde o sofrimento era constante. O próprio ar parecia pesado de desespero e tristeza. À medida que a ciência médica avançava, os tratamentos se tornaram mais experimentais e frequentemente brutais, causando mais dor. A linha entre cura e tortura se tornou tênue, e muitos sofreram nas mãos de médicos bem-intencionados, mas mal equipados. Inúmeras almas pereceram dentro dessas paredes, seus gritos de agonia ecoando pelos corredores. Seus momentos finais gravados na própria estrutura dos edifícios, como um testemunho silencioso de seu sofrimento. Os horrores infligidos nos sanatórios não se limitavam à própria doença. Desesperados por uma cura, os médicos recorreram a procedimentos radicais. Os pacientes eram submetidos a cirurgias agonizantes, muitas vezes sem anestesia. Imagine os gritos ecoando pelos corredores. Alguns passaram por tratamentos experimentais com efeitos colaterais desconhecidos e frequentemente devastadores. Histórias persistem de pacientes contidos por dias, seus pedidos de misericórdia ignorados. O peso do sofrimento ainda paira no ar. Não é à toa que esses lugares abandonados são considerados portais para o paranormal. A angústia, o medo, a dor inimaginável, tudo está impresso no ambiente. O sanatório Waverly Hills, no Kentucky, USA, é um exemplo arrepiante. É um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos parece fino. Milhares sucumbiram à tuberculose dentro de suas paredes, seus espíritos aparentemente incapazes de encontrar paz. O infame duto de corpos, um túnel usado para remover discretamente os falecidos, é considerado um foco de atividade paranormal. Visitantes e investigadores relataram vozes desencarnadas, pontos frios e até mesmo aparições completas. A energia dentro do Waverly Hills é palpável, uma lembrança arrepiante do sofrimento que se desenrolou lá. É energia residual ou são os espíritos de ex-pacientes se comunicando do além-túmulo? Belitz Heilstatten, um legado de guerra e sussurros. Do outro lado do Atlântico, o Belitz Heilstatten, na Alemanha, carrega sua própria história sombria. Este complexo, agora em ruínas, já foi um símbolo de esperança e cura. Antes um complexo extenso para pacientes com tuberculose, onde muitos buscavam tratamento e alívio para suas doenças, mais tarde serviu como hospital militar durante as 2 guerras mundiais. Soldados feridos eram trazidos para cá, transformando o local em um campo de batalha de recuperação. Os ecos de conflito e sofrimento se entrelaçam em suas paredes em ruínas. Cada parede, cada corredor, parece sussurrar histórias de dor e resistência. Soldados, crivados de ferimentos de bala e traumas psicológicos, tomaram o lugar dos doentes. O hospital tornou-se um refúgio para aqueles que lutavam não apenas pela vida, mas também pela sanidade. O ar é denso com o peso de seus traumas. Passos inexplicáveis, ecos de um passado turbulento, vozes desencarnadas falando em alemão, sussurrando segredos esquecidos, e figuras sombrias à espreita nos corredores, tudo isso já foi relatado. Histórias de aparições e fenômenos inexplicáveis continuam a emergir. Seria a angústia da guerra ou o desespero persistente dos antigos habitantes do sanatório que assombra este lugar? Talvez nunca saibamos, mas o mistério permanece.
Terror nos trópicos, as almas inquietas da colônia de Barbacena. No coração do Brasil, a colônia de Barbacena, em Minas Gerais, é um testemunho da crueldade humana. Este lugar, que deveria ser um refúgio para os necessitados, tornou-se um símbolo de sofrimento e desespero. Mais do que um sanatório, tornou-se um depósito para os indesejados da sociedade, os doentes mentais, os sem-teto e até presos políticos. Pessoas que foram esquecidas e abandonadas à própria sorte. Dezenas de milhares pereceram dentro de suas paredes, vítimas de negligência, abuso e experimentos desumanos, como se fossem vítimas da Casa dos Horrores do Dr. Bumbum. Suas histórias são um lembrete sombrio do que acontece quando a humanidade falha. Suas almas atormentadas parecem persistir. O sofrimento e a dor que experimentaram em vida parecem ecoar através do tempo. Os visitantes descrevem uma sensação sufocante de pavor, gritos desencarnados perfurando a noite e figuras sombrias correndo pelos prédios em ruínas. É como se o próprio lugar estivesse vivo, respirando medo e desespero. A colônia de Barbacena é uma lembrança gritante de que o verdadeiro horror nem sempre usa uma máscara. Às vezes, ele se esconde à vista de todos. Este lugar é um testemunho eterno das atrocidades que ocorreram e um aviso para o futuro. Cuidado com a invasão, os perigos do paranormal. As histórias são arrepiantes, até mesmo sedutoras, mas esteja avisado. Aventurar-se em um sanatório abandonado não é para os fracos de coração. Os perigos são reais. Edifícios estruturalmente instáveis, amianto e outros perigos espreitam lá dentro, mas os riscos vão além do físico. Esses lugares estão imbuídos de energia bruta e negativa. Ela pode se agarrar a você, segui-lo para casa. Você está preparado para enfrentar as consequências? Respeite a história, respeite os espíritos e, acima de tudo, respeite o poder do desconhecido. Mistérios permanecem. Você ousa descobrir a verdade? Sanatórios abandonados são lembranças sombrias de um período obscuro da história da medicina. São lugares onde o sofrimento e a morte projetam longas sombras, onde o véu entre o nosso mundo e o próximo parece perigosamente fino. Eles são realmente assombrados? Ou nossas mentes estão pregando peças em nós? Eu encarei o abismo e posso te dizer: as respostas estão lá fora. Mas você é corajoso o suficiente para procurá-las? Compartilhe seus pensamentos, suas experiências, seus medos. Juntos, vamos nos aprofundar nos mistérios que residem nesses corredores assombrados.